Glória e louvor sejam ao nosso Deus por sua graça, por podermos estar reunidos novamente diante da sua face, podemos estar aqui. Somos gratos a Deus pela bênção que recebemos ontem à noite da sua maravilhosa palavra e desejamos de todo o coração as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alegramos também por todos os irmãos que estão conectados conosco, tem comunhão na palavra do Senhor. Sintam-se bem e deixem-nos começar cantando alguns coros para a glória de Deus. Então, o irmão Alfred Borg nos lerá uma palavra e o irmão Schmidt orará conosco. Vamos começar com o número 1 dos corinhos. Eles vêm do leste. Oh, eu quero ver. Ontem, hoje e para sempre. Nós damos a glória. Transborde meu coração e então, irmão. Vamos cantar ainda um corinho juntos. Número 8. Somente crê, somente crê.
Amém. Obrigado. Jesus está aqui. Assim nós cantamos. E nós cremos que Ele está presente também nesta manhã. Nós cremos porque ao que crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Também nesta manhã. Também nesta manhã. Está conosco. Que o Senhor possa nos dar a graça a todos, para que possamos crer. O coral cantou. A fé é o poder para vencer. A fé, não alguma fé, mas a fé que vem da Escritura. Crer como a Escritura e o que a Escritura diz. O Senhor nos abençoe nesta manhã. Antes do irmão Schmidt vir, eu lerei uma palavra da Escritura de Filipenses. Filipenses 4, a partir do versículo 6. Aqui Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não vos preocupeis com nada. Todos nós sabemos que é fácil de ser falado do que ser feito. Mas se o Senhor nos dá graça, então nós podemos fazer assim como Pedro disse em 1 Pedro 5. Todas as vossas preocupações, atirem nele, joguem nele. Ele cuida de vocês. Cremos nisso? Então o Senhor pode nos ajudar. Então o Senhor pode nos dar aquilo o que Ele preparou para nós. Pedimos agora que o irmão Schmidt Todo-Poderoso Deus, também nesta hora da manhã, nós chegamos juntos diante da Tua face e te falamos obrigado pela graça e fidelidade. Nós não podemos fazer nada, não podemos nos preocupar, mas não adianta nada, mas Tu cuidas de nós. Nós colocamos todos os nossos pedidos diante da Tua face também nesta manhã, diante do Teu trono da graça, diante dos Teus pés, e cremos. Nós cantamos, somente crê, somente crê. Tudo é possível, aquele que crê. Assim, fortifica a nossa fé para que possamos aceitar tudo na fé, aquilo que Tu falarás conosco através da Tua palavra, Senhor. Te pedimos, passe de coração a coração, ó Senhor, e toca cada um, jovem e idoso, pequeno e grande, Senhor. Também todos que estão conectados, Senhor, estão ouvindo, ó Deus. Nós te agradecemos por ser dada essa possibilidade. Muitos estão ouvindo, muitos estão crendo. A muitos é ajudado, muitos saem para fora. Graças seja a Ti, nesse tempo no qual vivemos. Tu estás falando conosco, Senhor dos céus. Nós sabemos, é a última vez, ó Senhor, que Tu está enviando a Tua palavra, está chamando todos para fora, aqueles que estão determinados para a vida eterna. Senhor Jesus, eu Te agradeço, nós glorificamos juntamente e honramos o Teu nome por esta graça que Tu mostrastes e mostras a nós. Graças seja a Ti também nessa manhã. Pedimos a Ti, abençoas Tu, cada um. Unge os lábios através dos quais falarás e irás falar.
Nós queremos ouvir, mas deixa-nos não somente ouvir, mas deixa-nos ser atuadores da palavra para honra e glória do teu nome. Senhor Jesus, mais uma vez, esteja no nosso meio. Por favor, abençoa-as tu e passe de coração a coração e abra nossa compreensão para recebermos aquilo que tu tens a dizer através da tua palavra. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Hoje, nós utilizaremos o tempo diretamente. Leremos da Santa Escritura, nos aprofundaremos. Que o Senhor, de fato, possa chegar ao seu direito com todos nós. Nós saudamos e desejamos saudamos a todos, desejamos a todos as boas-vindas de toda a Europa, de todo o mundo. E também daqui saudamos todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, em todos os continentes, até os confins da terra. Que todos os irmãos do Canadá, dos Estados Unidos da América, de Guadalupe, e todos que caminharam um caminho longo, especialmente, que possam ser abençoados especialmente. E também nós, que em parte viajamos até 1.500 quilômetros, que Deus possa nos abençoar, estar conosco. Isso mostra que simplesmente Deus enviou uma fome para a sua palavra e nós podemos, de fato, pregar somente a sua palavra, todo mais deixamos a todos os outros. Ontem vieram alguns e-mails tarde demais que sequer pudemos ler. Um irmão Nimemba, um irmão Vincenze, um irmão Galubadi, um irmão Christian da Romênia, um irmão Lutica, o irmão Tiré, irmão Leonard da Cidade do Cabo, todo o grupo de Roma deixa saudar-nos, o irmão Safari deixa saudar-nos, o irmão Mamba deixa saudar-nos, o irmão Tanvi deixa saudar-nos, o irmão Mutika deixa saudar-nos, o irmão Kalonji deixa saudar-nos, o irmão Mayaki deixa saudar-nos, o irmão Yannick deixa saudar-nos, o irmão Rashadi deixa saudar-nos, o irmão Simon deixa saudar, e o irmão Burkaza deixa saudar, o irmão Giron também saúda, o irmão Michê saúda, o irmão Adonis saúda, irmãos Bilek da Nova Zelândia deixam saudar, o irmão Laubé deixa saudar, os irmãos da capital da Costa do Marfim deixa saudar, o irmão João No deixa saudar, o irmão Fondá deixa saudar, irmãos Ovite deixam saudar, irmão Moisés de Denver, irmão João de Bucareste, irmão Chauffeur, todos deixam saudar. Então o irmão Ellis, mais uma vez, de Edmonton, irmão Gonga, irmão Bope, irmão Nyagi, telefonaram e nos deixam saudar, estão ligados conosco. O irmão Schmidt me passou saudações dos irmãos da Ucrânia Oriental, da Ucrânia Ocidental. Somos gratos, até de Donetsk. Todos deixam saudade de coração. Também, irmãos e irmãs, também por isso somos de coração gratos,
que a palavra que Deus determinou para esta hora não é somente o mais importante, é o mais importante para nós, E agora se trata hoje, não ontem ou amanhã, hoje, quando ouvirdes a minha voz, quando o nosso Senhor, em Lucas 4, do profeta Isaías 61, ele leu, ele pôde exclamar, hoje essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Se hoje olhamos dentro do mundo, quão frequentemente podemos exclamar, hoje se cumpriu essa escritura diante de nossos olhos. Independentemente do que acontece, sejam as catástrofes naturais, onde quer que se ouve, acontece algo, sejam guerras, sejam gritos de guerra, problemas de todo tipo, especialmente com Israel. Agora, não somente o Monte Sião deve estar nas conversações, agora o monte do templo deve estar nas conversações, incluído nas conversações, e o monte do templo é simplesmente a montanha mais importante que Deus havia determinado, que o templo será edificado, que a Arca da Aliança será trazida ao templo, e Deus, no Velho Testamento, já havia dito, o lugar que eu elegerei, lá eu anunciarei o meu nome, e lá mesmo eu estarei ou falarei convosco. Simplesmente poderoso, como as coisas tomaram forma, e como ontem nós lemos, o Papa, tomou o homem mais importante que os judeus têm consigo, e o homem mais importante que o mundo muçulmano tem, ele toma consigo e faz a sua viagem para com os judeus e o mundo árabe, para falar com eles, para chegar a esta paz que já foi predita, irmãos e irmãs. Assim está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando falarem, agora a paz, agora não há mais perigo, então a perdição virá sobre eles de repente, como as dores de parto sobre uma mulher grávida. E então, nós não estamos no começo, mas sim no fim do tempo do fim. A última mensagem está sendo passada e nós podemos, de coração, agradecer, e vocês sabem precisamente, e sobre tudo o que acontece fora do conselho de Deus, não temos sequer preocupação ou nenhuma preocupação, assim lemos, não devemos nos preocupar, não podemos modificar ou mudar nada no que papas fizeram ou fazem, nada o que igrejas, o que religiões fizeram, não podemos mudar nada. Nós podemos somente pedir a Deus que Ele dê graça, que nós temos a conexão direta a Ele, recebamos, e que Ele possa falar conosco, seja que em Roma seja alguém santificado, ou nós sabemos que somente Deus, o Senhor, pode santificar alguém. Quem é o homem que Ele possa santificar alguém? E eu pensei na palavra do Apocalipse, de Apocalipse 20, bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte
na primeira ressurreição. E quem terá parte na primeira ressurreição? Todos que pertencem à noiva do Cordeiro terão parte na primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são todos que têm parte na primeira ressurreição. E nós sabemos precisamente que nós, como verdadeiros crentes, não seremos decepcionados, mas sim tomaremos parte na primeira ressurreição. E por quê? Apocalipse 20 se cumprirá, e ou em quem? Naqueles que se cumpriu o Apocalipse 19. Bem-aventurados são aqueles convidados para as bodas do Cordeiro. Nós fomos chamados, eleitos e fomos convidados para termos parte, e o mesmo Deus que nos deu as promessas cuida de nós e sobre a sua palavra com todas as promessas para cumpri-las. Quão maravilhoso que nossa fé de fato está fundamentada em Deus, na palavra, nas promessas diretamente fundamentada. Quão frequentemente lemos 2 Coríntios 1, a partir do versículo 20, para todas as promessas de Deus, está nele o sim e o amém, para a glorificação de Deus por nós. Sem nós, Deus não pode finalizar a sua obra. Ele iniciou e Ele finalizará conosco para o glorioso dia do seu retorno. Então, com tudo o que acontece fora do reino e da vontade de Deus, nós não podemos nos ocupar com isso, deixamos tudo parado e caminhamos e somos gratos de coração a Deus que podemos crer como a Escritura diz. O que adianta uma pessoa? Isto me disse ontem um irmão que hoje está aqui. Pregadores fazem uma conferência e o tema principal é que o dízimo pertence ao pastor. Esse é o tema principal, que o dízimo pertence ao pastor. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe precisamente o que está escrito em Malaquias 3, versículo 10. Trazei o dízimo sem descontos para o celeiro de sementes de Deus. Lá onde o alimento é repartido, lá pertence, não nos bolsos do pregador. E quem quer saber mais, ele somente precisa ir a 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 13 até 15, e ele saberá precisamente o que no Novo Testamento foi ordenado. Não queremos entrar nos diversos pontos. O tempo simplesmente não vale a pena para isso. O que se refere aos termos bíblicos, que seja mistério ou mistérios, quando está escrito na palavra, nós podemos distinguir se está escrito mistério, mistérios, ou se está escrito mistério. E uma vez eu trouxe aqui, mais uma vez eu trouxe aqui, na Bíblia hebraica, lá está escrito de fato, onde está escrito trombeta para nós, lá está escrito shofar. E a palavra shofar não está escrito somente uma vez, 11 vezes em seguida, e também em Apocalipse 10, versículo 7, está a palavra shofar, quando o sétimo anjo tocar
o shofar, então virá o mistério de Deus, a sua conclusão. E então, em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15, então o sétimo anjo tocou o shofar, e para que todos mais uma vez saibam o que é um shofar, isto é um shofar. Isto é um shofar. E se vemos o ministério do irmão Branham, ele foi o profeta prometido, não um homem que é contado entre os anjos que tocam o shofar, mas sim ligado absolutamente com o último envio à igreja antes do retorno de Jesus Cristo. William Branham não foi um de muitos, ele foi o profeta prometido. Vejam, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos e irmãs, essa é a grande diferença entre envio e quando Deus coloca ministérios na igreja. Quem foi enviado e quem foi chamado para o ministério, ordenado ao ministério dentro da igreja. João Batista foi um homem enviado por Deus. Todos os profetas foram enviados por Deus. Mas dentro da igreja, Deus colocou os ministérios dentro da igreja. Não estão hoje aqui e amanhã lá, e depois de amanhã ainda em outro país. Os ministérios dentro da igreja foram colocados por Deus e lá eles pertencem. Mas um envio está além das igrejas locais, mundial, e por isso essa última mensagem tem que ser passada mundialmente, e os ministérios dentro da igreja também têm que se revelar, porque fazem parte da restauração da igreja do Deus vivo. Para nós, para mim e para nós, é de fato algo precioso que Deus nos deu a ligação através do seu Espírito, que não em imaginada sabedoria ou caímos em pensamentos próprios, especialmente do que se refere à doutrina que arrebatamento é uma revelação, e quem tem a revelação, ele já foi arrebatado, e o pior ainda vem, em algum lugar, e em algum tempo, o irmão Branham disse, o arrebatamento acontecerá e ninguém perceberá. Então, essas pessoas dizem, sim, nós não percebemos, mas o arrebatamento já aconteceu. Meu Deus, nos céus, quanto pode se enganar as pessoas em seus pensamentos? Se o meu vizinho perceberá, eu não sei, mas eu vou perceber. Quando o Senhor retornar, se os mortos em Cristo ressuscitaram, como alguém pode dizer, isso nós não perceberemos? Outros não, mas eu sim. Porque aconteceu conosco, irmãos e irmãs, nós poderíamos ir de ponto a ponto e simplesmente dizer, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por tu nos ter dado a graça de trazer tudo também, cada citação, trazer de volta a palavra e nos deixar orientar na palavra e simplesmente respeitar assim, aceitar e receber como Deus, pela graça, nos deu.
Somente algumas passagens bíblicas. Por favor, tomem isto. Para mim, essas reuniões que Deus nos dá são reuniões festivas no lugar santo do nosso Deus, onde o Senhor de fato pode falar diretamente conosco, pode abrir a nossa compreensão para a Escritura. Não há sequer uma interpretação, nenhum desvio, mas sim um ser santificado na palavra da verdade. E também isto nós frequentemente repetimos. Quem está na palavra está na vontade de Deus, e quem está na vontade de Deus está na palavra de Deus. Não há um sair da palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra permanecer em vós, então vós sois meus verdadeiros discípulos e reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Simplesmente a ênfase na palavra preciosa que está escrita, a palavra de nosso Deus, mas permanecei eternamente. Então Pedro pode escrever: esta é a palavra que nós pregamos a vocês. Esta é a palavra que nós pregamos a vocês. Vocês sabem, às vezes é difícil para mim me referir o que o Senhor me deu diretamente, mas isso de fato também foi uma das indicações mais poderosas que o Senhor me deu em Marseille, na França, quando pela primeira vez eu fui perguntado dos 7 trovões, e eu não sabia, e eu tive que dizer, eu não sei. Então subi os degraus no pequeno quarto. Eu ainda tenho hoje o mesmo relógio. Eu já algumas vezes contei. Quando essa vivência extraordinária havia passado, era 5:05 da manhã. Vocês não podem imaginar, quando a voz do Todo-Poderoso vem, então somos ordenados diretamente: meu servo, eleva-te, levanta-te e leia 2 Timóteo 4. Sabe o que isso significa? Quando se pula da cama e vai-se então à pequena mesa e se lê, então vem o versículo: eu ordeno a ti, diante da face de Deus e Cristo Jesus, que terá o juízo sobre viventes e mortos, no seu retorno, no seu reinado, pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, porque o tempo virá quando cairão da verdade e assim por diante. Vocês sabem o que significa para mim, diretamente pelo Senhor, receber a ordem de ler a palavra. O que resta para mim, a não ser de permanecer fiel, e mais uma vez fiel, à palavra de Deus, pregá-la, que permanece em toda a eternidade. Então a ordem ainda, de acordo com Mateus 24, 45 até 47, este alimento divino, o maná fresco, a palavra revelada, que seja passada ao povo de Deus, pois o homem de Deus não vive somente do pão, mas sim de cada palavra que vem da boca de Deus, que surgiu da boca de Deus. E tão certo quanto nosso Senhor foi a palavra que se tornou carne, e cada promessa, cada profecia que estava referindo-se a Ele encontrou seu cumprimento, tão certo será que cada promessa que Deus deu
se cumprirá na noiva da palavra. Na noiva da palavra se cumprirá. Sobre isso, nós não precisamos nos preocupar. Também isto, nós frequentemente repetimos, Deus, Ele mesmo, cuida da sua palavra. E se a palavra dele está em ti, está em mim, então Ele cuida de você. E se você crê na sua palavra, então você também verá o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Eu quero jubilar, eu quero regozijar, apesar dos sofrimentos que às vezes eu sinto, ou sempre ou frequentemente eu sinto, que ainda não estamos ainda no ponto onde Deus gostaria de nos ter. Então o irmão Branham diz de um irmão que deu testemunho, eu ainda não sou ainda o que devo ser, mas não sou mais o que eu era. E indica que Deus que Ele estava cumprindo ou irá finalizar a obra que começou nele. E cantamos também o coro, somente crê, somente crê. Todos podem cantar isso em todo mundo, mas aqui se trata de fato crer como a Escritura diz. Isso o nosso Senhor exigiu. Quem crê em mim, como a Escritura diz. Não quem simplesmente crê como quer ou que quer, mas sim quem crê em mim, como a Escritura diz. De seu corpo jorrarão águas vivas. Nós vemos que a igreja estará como ela foi no princípio após o fundamento do Senhor e como esteve lá. Eu já anteriormente disse ao nosso amado irmão, tão certo como foi um pequeno período de tempo quando a igreja original estava livre de todas as falsas doutrinas, de cada influência falsa, simplesmente revelação, lugar de revelação de Deus. Isso foi um período muito curto de tempo. E então vieram as diversas doutrinas e assim por diante. Da mesma forma, agora nós estamos no caminho de volta de todo engano, de toda mistura, de volta a esse pequeno período no qual o Senhor utilizará para finalizar a sua obra na sua igreja, na multidão comprada pelo seu sangue, trazer a conclusão. Todos nós sabemos precisamente que Ele que começou, Ele também finalizará. A vós, meus amados irmãos e irmãs, aqui e hoje, e a todos em todo o mundo, quem crê nas promessas de Deus para esse tempo, terá parte em tudo o que Deus, até a conclusão, até o retorno de Jesus Cristo, Ele ainda fará. Ele não somente nos colocou essa esperança em si, em nós, mas também a certeza que pela graça Ele fará. No profeta Isaías, nós temos, sim, os 66 capítulos são todo-poderosos. Aqui eu leio o versículo 1 de Isaías de 46, Isaías 46, versículo 10, Isaías 46, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo,
O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aleluia. Sim, isto é assim diz o Senhor. E não somente isto. Assim diz o Senhor. Hoje, a ti e a mim, hoje, esta palavra em ti e em mim, em nós, está adressada a nós, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele sabia o que haveria na conclusão. E eu ordeno, o meu conselho será firme. Que digo, ordeno, o meu conselho será firme. E acontecerá. Amém. Amém. Ninguém pode impedir o que Deus colocou a fazer. Isso simplesmente acontecerá sem o seu e o meu esforço. E aqui está o ponto, irmãos e irmãs. Se fosse tua obra, então você poderia chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu fiz isso e eu fiz aquilo. Nada, e mais uma vez nada. Você pode trazer tudo, Senhor, és tu, tudo Ele fez. Ninguém pode se gloriar diante do Senhor. Quem quiser se gloriar, se glorie do Senhor. Que Ele é misericordioso e todos que vêm a Ele, Ele dá o que necessitam e o que Ele prometeu. Oh, quão maravilhoso! Meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Amém. Isto eu executo. Assim diz o Senhor. Aleluia. A Ele seja a honra. A Ele seja o louvor. Em Isaías 48, lemos no versículo 6, Isaías 48, versículo 6, primeiramente versículo 3, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressuradamente as fiz, e passaram, ou se cumpriram. Aleluia. O anúncio pode durar muito tempo, pode durar anos, mas o cumprimento daquilo que Deus anunciou, e por favor, pensem nesse momento em Joel 3, onde Deus, no Velho Testamento, havia prometido, nos últimos dias, diz Deus, então eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então vem João Batista com a sua mensagem e diz: eu vos batizo com água para arrependimento, aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós lemos em Atos dos Apóstolos 2, quando o tempo havia se cumprido, quando o dia de Pentecostes havia chegado, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. O anúncio demorou muito tempo. O cumprimento aconteceu em um dia, e todos que creram estavam lá e vivenciaram o que Deus havia prometido. Quando se trata conosco, por favor, creiam. Por favor, creiam que Deus, o Senhor, mesmo que as promessas
deixam-se esperar, perseverem nela, porque elas certamente ocorrerão, certamente ocorrerão. Não no teu tempo, não no meu tempo, mas ao seu tempo. Então poderemos exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Então nós lemos aqui no profeta Isaías, no capítulo 49, Isaías 49, e aqui Isaías 49, versículo 6, mais uma vez, versículo 6. Sim, disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse foi o anúncio no Velho Testamento que Deus deu através do profeta Isaías. E em Mateus 10, o Senhor envia os seus discípulos somente à casa de Israel. O caminho dos gentios não entrai neles, vão somente, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas em Mateus 28, após a ressurreição, o nosso Senhor diz: por isto, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a todos os povos e a todas as línguas. Então nós vemos Paulo em Atos dos Apóstolos 13, versículo 44, aonde ele se referiu a essa palavra do profeta Isaías ao seu ministério e diz: assim o Senhor nos ordenou, eu te fiz por luz para os gentios. Por que eu menciono essa passagem? Para mostrar-nos que assim como Deus, no princípio do Novo Testamento, tudo, de fato, tudo Ele fez de acordo com a sua palavra, também nos Atos dos Apóstolos, sempre e de novo, repetidamente, a confirmação daquilo, o que Deus havia prometido no Velho Testamento. E o que me alegra especialmente naquela época, o Novo Testamento sequer estava escrito, somente o Velho, dos quais podiam pregar. Se hoje tirássemos o Novo Testamento deles, então dizer a eles: agora preguem, agora preguem. Então todos estariam no fim da sua sabedoria e poderiam então pegar suas malas e ir para casa. Porque nós ressaltamos a harmonia entre o Velho e o Novo Testamento, entre as promessas que Deus nos deu, que até onde metade do versículo no Novo Testamento foi citado, de Malaquias 3, versículo 1, somente a primeira parte foi repetida no Novo Testamento, foi citado. Vejam, eu vos envio o meu mensageiro diante de mim, para que ele prepare o caminho diante de mim. Então é ponto. Mas a segunda parte, nesse versículo, em Malaquias 3, 1, e o anjo do pacto virá ao seu templo que vocês desejam. Essa segunda parte
não foi mencionado no Novo Testamento, porque ainda é futuro. E quem ler então Apocalipse 10, que o Senhor, como anjo do pacto, com o arco-íris sobre a sua cabeça, descerá, pé sobre a terra e mar colocará, antes de entrar no reinado, começar o reinado. E quando isso acontecer, então os 7 trovões deixarão ecoar suas vozes. Mas então nós já estaremos no Senhor, nas ceias do Cordeiro. Oh, é simplesmente maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Quando nós somos guiados dentro da palavra, da mesma forma, em Lucas 4, o Senhor, dentro do versículo, ele parou. Ele somente leu do ano de jubileu, da graça do Senhor, do dia da ira. Ele não leu, porque naquela época o dia da ira ainda não estava lá, somente o dia da salvação. Somente aquilo ele leu, o que até hoje ainda se cumpriu e ainda se cumpre. O resto, ele deixou para o futuro e deixou com o Senhor. Então, nós vamos de volta à palavra. Veja, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia, o dia da ira, o dia da vingança. Antes que esse dia venha, eu vos envio o profeta Elias. E também nisto, nós podemos somente estar surpresos com qual sabedoria essa passagem bíblica foi repassada no Novo Testamento. Em Lucas 1, versículos 16 e 17, somente a primeira parte de Malaquias, no capítulo 4, ou capítulo 3, versículo 23, ele trará o coração dos pais aos filhos. A segunda parte não está escrita, porque naquela época não encontrou cumprimento. A segunda parte encontra seu cumprimento agora, diante do dia do Senhor. Que o coração dos filhos de Deus seja trazido de volta à origem, ao começo, à palavra que no princípio esteve. Tudo está ordenado biblicamente. Da mesma forma, a palavra do profeta Joel: quem chamar o nome do Senhor será salvo. E o que está em Joel? Haverá salvação em Jerusalém e no Monte Sião. Assim está em Joel 3 escrito. Mas no Novo Testamento está somente a primeira parte foi mencionada, seja Romanos 10 ou Atos Apóstolos 2. Quem chamar o nome do Senhor será salvo. Era impossível que a segunda parte fosse mencionada, senão todos teríamos que ir a Jerusalém, ao Monte Sião, para encontrar salvação. Oh, quão preciosa é para mim essa palavra do nosso Deus. Tudo está escrito e o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nesses dias, nós também falamos sobre aquilo que aconteceu no Gólgota, como todas as promessas se cumpriram, como todas as profecias se cumpriram, como o caminho do nosso Senhor Redentor passou sobre o Getsemane, sobre muita rejeição, muito sofrimento até o carregar da coroa de espinhos. Se você é o rei de Israel, ele foi nascido como rei, mas primeiramente, mas não para reger, mas para dar testemunho da verdade. Assim está escrito no Evangelho de João, no capítulo 18. Então, tudo ao seu tempo. Primeiro nascido nesse mundo para dar testemunho da verdade. Então, vem o tempo onde ele
colocará o seu reinado e nós com ele juntos reinaremos. É simplesmente todo-poderoso. Nós podemos ir de capítulo a capítulo. Aqui está escrito no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 37. Disse-lhes, pois, Pilatos, João 18, versículo 37, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Amém. Aqui ouvimos hoje a voz de nosso Senhor. Também, para isso todos temos que dizer amém? Digam-me, para qual passagem bíblica não podemos dizer amém? A toda, absolutamente para toda passagem bíblica, podemos dizer amém. Também o que se refere ao retorno do Senhor. Ele retornará como o mesmo que subiu aos céus. E todos os santos que já haviam ido à glória, Ele trará consigo. E então, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados e juntos e seremos levados a Ele em sua direção nas nuvens do céu. Será realidade divina. Com frequentemente eu já disse isso, irmãos e irmãs. Tudo com nosso Senhor foi realidade. Seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo foi realidade. O seu retorno será realidade. Nossa transformação será realidade. Arrebatamento será realidade. Enoque foi arrebatado e não foi visto mais sobre a terra. De fato, isso muda o nosso estado, quando esse irmão de Virgínia, um dos meus amigos antigos, que em 1976, esteve aqui na grande conferência, na qual tomaram parte 33 nações. Ele me disse de repente, nós todos já fomos arrebatados. Vocês sequer podem imaginar? Eu surpreendi e pensei, o que acontece agora? O que agora está se passando? Sim, o arrebatamento é uma revelação e eu tenho a revelação. Então, por isso, nós já fomos arrebatados. Eu quero resumir a mim mesmo. Eu só pude dizer, você está ainda aqui e eu também estou aqui. Você não está transformado e eu também não estou transformado. Você não foi arrebatado e eu também não estou arrebatado. Por favor, me traga ao aeroporto. Me traga ao aeroporto. Irmãos e irmãs, sim, vamos falar isso ainda mais uma vez. A graça que Deus nos deu de estarmos sóbrios em todas as coisas, para crermos o que a Escritura diz, para crermos como a Escritura diz. Esta é a graça que Deus nos deu. E eu digo isso em temor diante do Senhor. Quem coloca
sim, uma repartição entre a palavra e a mensagem. No que é dito, o profeta disse isto e a Escritura diz isto. Tais pessoas não têm o Espírito Santo, eles têm pensamento atrapalhado e aquilo que foi dito, eles não podem, não conseguem ordenar biblicamente, porque sequer estão determinados para isto, a partir de Deus, estão determinados para fazer isto, para reconhecer a parte profética e a parte de ensinamento profético. E como dissemos anteriormente, quando se trata de ministérios locais, dentro das igrejas, então o Senhor colocou anciãos, diáconos, tudo. Paulo, ele, de acordo com a vontade de Deus, ele ordenou, mas quando se trata da parte da história da salvação, não somente ministérios locais, mas sim um ministério que está ligado com a história da salvação de Deus, e nesse plano de salvação de nosso Deus, nós, de Isaías 46 ou 48, 49, nós lemos: quando eu fiz um plano, diz Deus, quem pode impedi-lo? E se Paulo, como aquele que foi chamado sobrenaturalmente pelo Senhor, ele disse, eu vos preguei todo o conselho de Deus. Então, foi uma parte da história da salvação de Deus para aquele tempo, não somente para a igreja local, mas sim para todo o plano de salvação de nosso Deus. Da mesma forma, é hoje. Isso me vem, eu não tinha a intenção, mas me vem agora. Mas por quê? O Senhor, com voz poderosa, no dia 2 de abril de 1962, me ordenou: meu servo, não funde nenhuma igreja local. Eu não estou aqui para fundar igrejas locais. Eu estou aqui para de lugar a lugar, de cidade a cidade, de continente a continente, para passar a última mensagem. E Deus utiliza irmãos dentro das igrejas locais, nos diversos lugares e cidades, para fazer aquilo o que deve ser feito localmente. E quando nos Atos Apóstolos eu li que Paulo ficou 6 meses aqui, lá ficou 2 anos e meio, ele ensinou. E então, eu me lembro dos meus 52 anos, eu não fiquei em nenhuma cidade mais do que 2 ou 3 dias, em nenhum lugar não fiquei mais do que, ou 2 ou 3 reuniões eu mantive, e de acordo com a ordem do Senhor, de fato fui de cidade a cidade para pregar a palavra desta hora com todas as promessas. Se há uma indicação direta do Senhor, então nós temos que mantê-la. E eu digo sinceramente, eu jamais tive que me esforçar. Deus simplesmente, desde o princípio, Ele guiou assim. E nós olhamos agora de volta para o tempo, com gratidão olhamos que Deus, que a mensagem que Ele deu ao nosso amado irmão Branham, que Ele lhe confiou, que essa mensagem mensagem original de Deus, que inclui todo o conselho de salvação com todas as promessas, que pode ser pregado a todo mundo, e todos que têm parte agora podem estar conectados na pregação. É tudo graça. Deus também para isto, Ele cuidou que a sua palavra alcance os finais,
do mundo. E não somente viagens pessoais, mas sim que todos foram preparados para acompanhar, para ouvirem a transmissão. Vocês teriam que se segurar se soubessem em quantas vezes nós cuidamos para que todos os irmãos em todo o mundo sejam preparados para que em suas igrejas locais possam ouvir, possam ver e vivenciar também o dia de hoje, possam vivenciar. Isso não era, isso estava assim em nossos corações, e isto também foi feito. Melhor sabe, irmão Tati, o que fizemos para os irmãos africanos, para que de fato possam em todos os lugares estarem ouvindo e vivenciar. E então, se irmãos telefonam e dizem: irmão Franca, nós ontem à noite estávamos juntos, hoje estamos juntos, nós ouvimos, nós vemos, nós agradecemos ao Senhor. Isso me disse, irmão, eu me ajoelhei e orei que Deus dê as palavras da vida. Os irmãos estão em todo o mundo, estão ligados conosco e têm parte na repartição das bênçãos do alimento espiritual. Meu coração está cheio de gratidão, preenchido com todas as palavras de Deus. Às vezes, estou em tal estado que eu simplesmente digo: Senhor, Tu não somente fizestes grandes coisas, Tu nos levaste para dentro do lugar santo, a cortina foi rasgada, nós temos o sacrifício que foi trazido pelo sangue, nós aceitamos e recebemos. Nós não somente ouvimos o que João Batista disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Nós pessoalmente recebemos a fé colocada em nossos corações, que aconteceu para mim, para você, para nós, que toda a nossa culpa e os nossos pecados foram colocados sob o Cordeiro de Deus. Eu sou grato cada vez quando leio quão frequentemente está escrito do Cordeiro no Apocalipse. Em algum lugar eu anotei isso, sim. 34 vezes, ainda nos 22 capítulos do Apocalipse, o Cordeiro é mencionado. O Cordeiro de Deus. Primeiro, a plena redenção. Então ele pega o livro selado e o abre e revela a todos aqueles que estão esperando para o dia do retorno, ou que serão selados para o dia do retorno de Jesus Cristo, após terem ouvido a palavra da verdade, terem crido nela e terem aceitado. E nós todos vivenciamos isso. Eu, pela graça, vivenciei, por vivenciar como Deus, também no ministério do irmão Branham, guiou e direcionou como uma coisa seguiu a outra, e que como desde a abertura dos selos houve o ressaltamento sobre a parte doutrinária de ensinamento e a parte profética. Também no seu ministério, tudo não aconteceu tudo de uma vez, foi guiado a partir de Deus e feito a partir de Deus. E qual privilégio! Às vezes me vêm as lágrimas. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem somos nós? O que não é nada diante do mundo, isso Deus, desde antes da fundação do mundo, elegeu para que nós possamos ser sua propriedade pela graça.
Pude eu acrescentar algo? Pude eu fazer algo? Que em 1955 esteve em Karlsruhe, em 58 em Dallas, Texas e todas as outras vezes. Quem guiou assim? Quem direcionou assim? Quem quis assim? Que houvesse um testemunha com olhos e ouvidos, como o Senhor disse naquela época: vós sois minhas testemunhas, vocês estiveram comigo, vocês ouviram, vocês viram. E por isto, os apóstolos puderam passar adiante o que viram, o que ouviram. E o mesmo nós fizemos nesse tempo. Deus visitou o seu povo com graça. Deus cumpriu a sua promessa, a promessa principal, e todas as outras promessas Ele cumpre. E nós somos filhos da promessa, cremos a palavra da promessa. Amém. Isto é assim, isso não é teoria, isto é realidade divina. Nós estamos ligados com Deus através do sangue do Cordeiro, através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus. Com palavra e Espírito estamos ligados pela graça. O Senhor possa finalizar a sua obra começada nos nossos dias, e Ele o fará. E Ele levará isso ao fim maravilhoso e terá uma igreja noiva sem mácula e sem mancha, lavada no sangue do Cordeiro e na água da palavra. Vocês estão gratos que Deus nos deu a graça para compreendermos tudo corretamente, que Deus nos deu um coração que pode aceitar, que nos deu a fé e que podemos ouvir a sua palavra. Bem-aventurados são os vossos olhos, são vossos ouvidos porque ouvem. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem. Bem-aventurado é todo que nesse tempo encontrou graça diante de Deus. E como ontem, nós ainda de Apocalipse 3, o último versículo, os últimos 2 versículos, nós lemos: quem vencer como eu venci, ele se assentará comigo no meu trono. Sim, louvado e glorificado seja o Senhor. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Diante dos olhos de Deus, a multidão comprada pelo seu sangue é o mais precioso que Deus tem sobre a terra. Ele, para nada além, Ele derramou o seu sangue e deu sua vida, a não ser para todos os filhos e filhas de Deus. E isso nos traz a Gálatas 4, que nele, no Filho de Deus, temos a introdução no estado de filhos, renascidos para uma viva esperança, tão verdadeiro quanto Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Graças seja a Deus por sua maravilhosa palavra. Graças seja a Deus pela introdução no seu plano de salvação, no seu conselho de salvação. Graças seja a Ele por tudo. Graças seja a Ele que vocês puderem terem vindo para ouvir sua palavra de Deus e crer e recebê-la revelada. O Senhor nos abençoe a todos aqui. O Senhor abençoe em todos os povos, línguas e nações. Ele que disse: eu fiz o meu conselho e eu o cumpro. E Paulo disse: eu vos divulguei todo o conselho de Deus. O que Paulo diria hoje se estivesse aqui conosco? Amém. Amém.
O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. A Ele seja a glória. Nós temos a promessa que o Senhor estará conosco até que passemos do crer para o ver. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos levantar e somente cantar o coro. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou. Enquanto inclinamos nossas cabeças em oração silenciosa, quero perguntar quem quer se deixar batizar e também com isto ligar a pergunta se talvez podemos passar isso para a próxima vez. Quem quis hoje se deixar batizar? Temos aqui, alguém aqui? Sim. Então, uma, duas pessoas. Quem vem de Guadalupe pode se batizar em Guadalupe. E quem é de Paris pode se deixar batizar em Paris. Também lá temos que cuidar que nós façamos tudo corretamente. Nosso amado irmão me perguntou ontem em relação à Santa Ceia, que nós temos aqui como igreja local, e a pergunta foi: quando a Santa Ceia será para todos que vivem na distribuição e não têm a possibilidade para a Santa Ceia, quando haverá aqui para eles a Santa Ceia? Um pensamento muito bom, Muito bem. Um dia nós faremos uma Santa Ceia para todos que vivem assim distribuídos, mas não para as pessoas que vivem aqui e tomam parte regularmente. Nós estamos aqui para servir a todos, e fazer corretamente diante de Deus. Sim. Então, de fato, temos um bom motivo. Então, não há problema, você pode esperar, não há problema. Muito bem. Vamos cantar mais uma vez, assim como sou, assim tem que... Quem quer ser incluído nesta oração? Quem tem um desejo especial? Na palavra de introdução, nós ouvimos que nós não temos que nos preocupar. Nós colocamos tudo diante do Senhor. Nós não podemos fazer outra coisa. Não podemos mudar nada. Mas nós podemos, na fé, trazer ao Senhor, colocar diante do Senhor. E quem vem a Ele, Ele não o rejeitará. Não, Ele se direcionará a todos. E até hoje, assim lemos na Santa Escritura, todos que vieram a Ele
foram salvos, foram curados e abençoados. E desde o Gólgota, nós temos o acesso livre ao trono da graça, a todas as bênçãos que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Pedimos agora que o irmão Schmidt, que ele venha e ore conosco. Ó Senhor e Deus cheio de graça, olhamos para Ti hoje agora juntos e dizemos a Ti, obrigado de todo o coração por toda a graça e por tua fidelidade. Nós podemos somente repetir assim, como naquela época aqueles que estavam caminhando para Emaús não queimavam os nossos corações quando Tu falavas conosco, Senhor. Sim, nossos corações também queimam e nós te agradecemos por Tu seres o mesmo hoje, assim como fostes ontem. Tu eternamente ainda serás o mesmo. Senhor dos céus, obrigado seja a Ti por Tua palavra que Tu enviaste a nós. Senhor dos céus, nós te agradecemos que nós, através da Tua palavra, fomos sarados, Senhor dos céus, não somente no corpo, mas também na alma, no espírito. Obrigado seja a Ti, ó grande Deus. Nós pedimos também por todos que se colocaram os pedidos, Senhor, seja aqui ou em algum lugar, que estão ouvindo, estão vendo, Senhor, que estão com todos nós juntos, nós olhamos para Ti e Tu somente és como fosse naquela época quando estivesse aqui na terra, ajudasse a cada um, até hoje ainda. Tu és o mesmo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, e te pedimos, Senhor, acompanha-nos nos nossos caminhos, acompanha as nossas vidas, acompanhas Tu onde falamos, onde nos calamos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Nós pedimos também que agora se colocarão no caminho para de volta para casa. Seja a proteção, Senhor. Mantenha Tuas mãos protetoras, Senhor. Também Tu sabes, nossos irmãos partirão para Israel. Por favor, abençoa-os lá, especialmente nosso irmão, Senhor Jesus. Dá-lhe força, Senhor. Dá-lhe sabedoria. Dá graça, Senhor, para que o Teu nome, o Teu plano seja confirmado lá, para a honra do Teu nome. Mais uma vez te pedimos por Tua bênção. Amém. Para ser dito ainda, se há um irmão aqui e alguém deve ser batizado, sintam-se livres. A água está aí. Está a vestimenta de batismo. O batismo pode ser feito por esse irmão que na igreja na qual a pessoa pertence, que cumpriu uma tarefa, um ministério. Então, a todos vocês, desejo de bênção, o Senhor esteja convosco, com todos. Sim, começando da Finlândia, hoje nós podemos, começando do extremo norte, levem saudações a todos. E como o irmão Schmidt mencionou, e o primeiro ônibus irá às 13 horas ao aeroporto de Frankfurt, no qual o primeiro grupo tomará parte, o segundo ônibus irá às 5 horas da manhã de amanhã, no qual o segundo grupo tomará parte. No total, somos 180 pessoas e 4 ônibus, 2 da África, 2 da Europa. Como isso será, eu não sei, mas o Senhor dará graça. Deus abençoe de fato a todos. Vocês são gratos pela palavra, vocês são gratos pela introdução.
Aleluia. Deus abençoe a todos em todo o mundo. Por favor, levem saudações. E se Deus quiser, nos veremos novamente, onde quer que seja na Europa. Deus abençoe a todos no Canadá, nos Estados Unidos, em Guadalupe, em todos os povos, línguas e nações, em todo o continente africano, até o Extremo Oriente, até a Austrália, Nova Zelândia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Quem fala um coro que ainda podemos cantar? Glória e louvor. Um momento ainda. Nós pediremos ao irmão Helmut Miskis que ele venha para a frente. Nós damos ao nosso irmão saudações a todos os irmãos e irmãs, especialmente no Brasil e no Chile. Que o Senhor abençoe nosso irmão e esteja com ele. E a visita no Brasil é muito importante. Lá, grandes igrejas, eu posso dizer que também através desse ministério surgiram, mas lá se trata muitas vezes somente do irmão Branham, e Deus abre novas portas e dá novas ligações de volta, e o Senhor dará graça. O Senhor te abençoe, leve saudações, e também as nossas irmãs que voltarão ao Chile, voltem em paz, voltem na bênção, com muitas saudações aos nossos irmãos e às nossas irmãs lá, e o Senhor esteja com todos nós, como Ele prometeu. Nós estamos unidos no amor de Deus. Eu sinto. O amor de Deus nos liga. Amém. Aleluia. Amém. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre ti. O Senhor esteja contigo. Te dê palavras e abençoe a todos que ouvirão. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoado são todos que ouvirem e crerem. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado também por nosso irmão. Fortifica seu irmão Frank, Senhor, também na viagem a Israel, abençoe, deixa tudo caminhar em harmonia, Senhor, também lá, sem perturbação, que o seu nome seja glorificado, em o santo nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Vocês todos oraram juntos? Amém.